Bom, chegou a hora da gente ser sinceros. Você tem o costume de aprender francês decorando umas frases e não usando variações. Deixa eu te explicar melhor. É que você deve falar as coisas não só de um único jeito que você aprendeu, mas conseguindo usar gírias em situações mais informais. Allez, viens avec moi, je vais t'expliquer. É muito comum que quando você começa a aprender a língua francesa, você aprenda algumas expressões, algumas palavras e você quer sempre usar aquilo, sempre do mesmo jeito. E aí o que acontece é que você nunca se sente à vontade na hora de falar francês. Aqui eu quero te mostrar como você faz variações. Par exemple, se você quer falar comment ça va ou ça va, e é numa situação mais informal, par exemple avec des amis ou avec la famille, você pode brincar, dar um tom de brincadeira, perguntando ça roule? Ça roule? Que ao pé da letra vai querer dizer tá rodando? As coisas estão indo bem? Ça roule? Ça roule? Repara que esse E do final, on ne le prononce pas. Eu vou te falar várias expressões, mas eu vou querer que você me conte qual a sua preferida aqui embaixo nos comentários, d'accord? Não deixa de comentar. A segunda é a seguinte, quando você quer falar, nossa, que legal, que incrível, ou, sei lá, quer falar alguma coisa de forma positiva, você tem duas formas. Você pode falar, quer dizer, no normal seria c'est incroyable. C'est incroyable. Aliás, aproveita e abre esse sorriso, né? C'est incroyable. É impossível você falar isso sem ficar feliz, afinal é uma coisa positiva. Mas, se você quiser, você ainda pode falar c'est dingue. Aqui tem uma expressão a mais, tem uma entonação assim que você tem que trazer junto. C'est dingue, que incrível, c'est dingue. E eu te falei que tinha outro jeito também, que ao invés de falar que algo é legal ou incrível, ou em francês também poderia falar c'est génial, você também pode falar ça déchire. Ça déchire, que quer dizer é um arraso, você está arrasando, tu déchires, ça déchire. Isso é incrível, super. Próxima expressão é para você que tem aquela preguiça danada e fica com vontade só de ficar olhando o seu Instagram. Aí você vai falar j'ai la flemme. J'ai la flemme. E sempre que você não tiver vontade de fazer alguma coisa, você pode trocar a frase j'ai pas envie ou je n'ai pas envie por j'ai la flemme. J'ai la flemme. Então alguém te fala assim, on va au cinéma? J'ai la flemme. J'ai la flemme. Repara que a gente escreve F-L-E-M-M-E e a gente fala flemme, flemme, beleza? La prochaine é quando você está bem irritada ou irritado com alguém ou com alguma coisa. Ao invés de você só falar ça m'énerve, que é a expressão mais normalzona, você pode usar uma gíria e falar ça me prend la tête, ça me prend la tête. Mas repara, a gente não pronuncia cada palavrinha separada. A gente meio que gruda tudo e vira assim, ça me prend la tête. Ça me prend la tête. Tu répètes avec moi? Você está repetindo? Espero que sim. Ça me prend la tête. Depois, quando você quer que alguém não se preocupe por alguma coisa, os franceses têm o hábito de encurtar tanto essa frase que o normal seria ne t'inquiète pas, né? O ne e o pas são as formas que precisam aparecer numa frase para marcar a negação, ne pas. E aí o ne t'inquiète pas acaba virando pasme, t'inquiète. E se você traduzir ao pé da letra, você vai achar que a pessoa está falando preocupe-se. Quando na verdade o t'inquiète quer dizer t'inquiète pas ou não se preocupe. T'inquiète, t'inquiète. Ah, tu parles pas français encore? T'inquiète, tu vas t'inscrever ici, você vai aproveitar e se inscrever agora aqui no meu canal, porque eu tenho aqui o conteúdo que você precisa para avançar no seu francês. Então não deixa la flemme s'occuper de toi, né? Não deixa essa preguiça tomar conta de você. Aperta aqui em se inscrever e já ative as notificações. Se você ficar até o final, você vai descobrir a coisa mais doida da língua francesa. Alors, c'est parti. Deixa eu continuar. Quando você quer falar que algo é ruim, que é chato, é ruim, você vai falar, ao invés de c'est mauvais, você vai falar ça craint, ça craint. E aqui, dá um sorrisão também. Apesar de você estar triste, você vai sorrir. Tu sais pourquoi? Porque para fazer esse som, tem que mostrar os dentes. Se você não mostrar, o som não vai sair perfeito.
Ça craint. Olha, ça craint. Tipo, que saco, que problemão. Ça craint. Outra negativa. Tá cansado. Mas tá muito cansado. Não é um pouco. Você tá cansado como uma mãe fica cansada no final do dia. Comme une mère. Aí você vai falar je suis crevé. Ah, je suis crevé. Essa é muito usada pelos franceses. E quer dizer, tô exausta, tô acabada, tô só o pó. Je suis crevé. E repara que ao invés de falar je suis crevé, essa língua que é considerada a língua mais linda do mundo, acaba encurtando tudo e vira je suis crevé. Ah, je suis crevé. Je suis crevé. Vai pegando essa musicalidade. C'est pour ça qu'il faut répéter. É para isso que você precisa repetir, para se adaptar na musicalidade da língua francesa. Depois, temos outra, tipo, quando você quer falar para uma pessoa assim, não, esquece isso, desencana. Em francês a gente poderia falar, oublie ça, esquece isso, né, literalmente. Mas você também pode falar, laisse tomber, que ao pé da letra seria deixe cair. E tem uma música que eu sempre lembro que é assim, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui... Esqueci o que fala. Laisse tomber. Então, laisse tomber, uma ótima expressão para você falar desencana. Tipo, não entendi o que você falou. Ah, laisse tomber. Ah, não consigo te ajudar. Bom, laisse tomber. Sabe? Tipo, você pode usar isso em qualquer situação. E eu vou aproveitar essa expressão para a gente dar um próximo passo. Que assim, tem essas expressões que são corriqueiras, que são muito usadas, mas que são expressões, digamos, normais. Por que normais? Porque agora que você vai entender, que agora que o bicho pega. A mesma expressão, laisse tomber, tem gente que vai falar assim, ó, laisse béton. Como assim? Você reparou? Tomber, béton. A pessoa pega e inverte a ordem das sílabas. Isso é o que a gente chama de verlan. Verlan é um tipo de gíria usado em francês, principalmente na França, onde a gente vai invertendo os sons da palavra, em geral, são as sílabas, mas às vezes são os sons puros das palavras. E a própria palavra verlan já é uma palavra que é constituída através da inversão das sílabas de l'envers, que significa o contrário. Então é uma forma de construir expressões informais. Agora, um disclaimer. Atenção, você não precisa decorar essas expressões para falar francês. E você também não precisa necessariamente usar as expressões que eu estou te mostrando e te explicando. O que você precisa é ter a capacidade de entender o francês falado e, por isso, conseguir reconhecer e saber que isso existe. Porque eu confio em você, você quer falar francês e eu vou até deixar um presente aqui embaixo para você. Se quiser baixar o material dessa aula, você pode apertar aqui embaixo no link que eu deixei e deixar o seu e-mail para você poder ter o PDF prontinho dessa aula com frases de exemplo e tudo. Então, a primeira expressão que eu quero ver depois do tomber, né? Laisse tomber, laisse béton, que a gente viu que significa a mesma coisa, só que numa circunstância mais informal, a gente tem uma que é muito usada, que é ouf. Ouf significa fou, que por sua vez significa louco ou doido. Então, quando você quer falar que algo ou alguém é louco, você pode falar tu es fou ou tu es ouf. A diferença aqui está no tom das duas frases, né? Uma é mais informal, tu es ouf, acaba ficando mais informal. Ce mec est complètement ouf. Ah là là, ce mec, il est complètement ouf. Bem francês isso. Esse cara é totalmente doido. Le français, c'est ouf. O francês é uma loucura. C'est doido, né? C'est ouf. Meuf, essa é uma outra palavra muito usada. Eu mesma acabo usando muito quando eu tô falando com minha mãe ou com pessoas com quem eu falo de uma forma mais informal. Meuf é o verlan de femme, que significa mulher. Então, por exemplo, você pode ouvir c'est ma meuf, elle est incroyable. Esta é a minha mulher, no sentido de esposa. Mas também pode ser cette femme est ouf, essa mulher é doida. Cette femme est ouf. E olha só um detalhe, ouf pode ter uma conotação positiva também, tipo, meu, ela é fora da casinha, tipo, ela é incrível também, depende da entonação. Então, tudo é contexto. Mes amis, tudo é contexto. Próxima é relou. Relou é o contrário de lourd, né? O verlan de lourd,
que significa uma coisa tediosa, chata, um mala sem alça. Oh, ce prof de français est relou. Ce prof de français est relou. Lourd significaria pesado. Mas aqui, nesse caso, seria um mala sem alça. Botou um saco, a pessoa é um saco. C'est un relou. T'es relou, quoi? C'est um mala sem alça, né? T'es relou. Aí a gente tem uma outra que eu acho meio parecida, a sensação delas duas, né? Que é chelou. Então a gente tem relou, que é mala sem alça, e chelou, que chelou é o inverso de louche, que aqui vai ter o sentido de bizarre, étrange, estranho, bizarro. Eu posso falar, por exemplo, attention, ce mec il est chelou. Cuidado, esse cara é meio bizarro, meio estranho. C'est un film chelou. C'est un film chelou. É um filme bem estranho. Bem estranho. Eu gosto de pensar que essa é uma palavra que eu usaria, quando em inglês eu usaria a palavra awkward. Eu não sei se você conhece, se você fala inglês ou não, também nem importa se você não fala. É possível falar francês, mesmo que você não fale outro idioma. Mas é só para, se você tem essa referência, captar aqui também. Irmão, em verlan, a gente fala ref. Porque irmão em francês a gente fala frère. Então meio quando você muda a ordem, frère, ref, ref. Então, mon ref vient me chercher en voiture. Mon ref vient me chercher en voiture. Teuf significa festa, em francês, fête. Em verlan, quase que outra língua, né? Em verlan, teuf. On va à une teuf ce week-end. On va à une teuf ce week-end. A gente vai para uma festa esse final de semana. Lembra da palavra bizarre? Então, ela pode virar zarbi. Zarbi. Então, eu posso falar, cette histoire est complètement zarbi. C'est zarbi. É estranho. É bizarre. Bizarre funciona também, tá? C'est bizarre. C'est zarbi. Qual que é a diferença? Eu usaria bizarre com a minha família, tipo meus tios, né? Sei lá, minha avó se fosse viva, minha mãe. Mas eu posso usar zarbi com os meus primos, que são mais jovens, ou com os filhos dos meus primos, porque eu já também não tô tão jovem assim, não. 8. A oitava palavra aqui, vénère. Oh là là, il était vénère hier. Vénère, c'est le verlan de énerver. Énerver, irritado. Il est vénère, ele tá irritado. Il est vénère. E aí, uma que eu quero ver quando é que você vai usar. Que assim, o contrário de flic, que é um policial, a gente fala keuf, keuf. Ah, fais gaffe, il y a les keufs à côté. Quando é que você usaria essa frase? Cuidado, os policiais estão ao lado. Sei lá, você vai estar fazendo alguma coisa um pouco suspeita, talvez. Keuf. Mas você pode ouvir isso, talvez, em séries, em filmes, tá? É uma palavra que você pode acabar ouvindo. E por terminer, ripou. Ripou. Vai, fala sério. O que é isso? Ripou é o contrário, verlan, de pourri, mas com o sentido de corrupto. Tipo, esse político é corrupto. Ce politicien est ripou. É ripou. Então aqui você começou a descobrir um pouco sobre as expressões informais em francês. A gente brinca que é quase que uma nova língua, mas eu vou te dizer, é por isso que você não se sente tão à vontade no francês, porque você tá agarrado em uma única expressão que você aprendeu. Que tal agora você começar a variar? Então eu quero saber, me conta aqui nos comentários, qual foi a sua preferida de todas essas que a gente passou hoje? Ou será que tem alguma que eu ainda não falei? Merci beaucoup e a gente se vê na próxima aula. Tchau!